Natal para os católicos é a celebração da vinda de Jesus ao mundo terreno. Eu vou conversar sobre o significado dessa data e outras coisas com o Padre Renan da Cunha. Bem-vindo, Padre. Muito obrigado, um prazer estar aqui no Repórter MT. Espero que consiga transmitir a mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo para todos os telespectadores. Com certeza, a gente que agradece a presença e eu já vou, de bate-pronto, perguntar para o senhor essa data, o Natal, qual o significado para os católicos? Loriane, para eu poder explicar com clareza a respeito disso, primeiro a gente precisa entender o que é um ato religioso, porque o culto do Natal, ele é essencialmente um ato religioso, mas em que sentido? A gente precisa, então, entender o que é religião. Nós, todos os seres humanos, temos aquilo que Santo Tomás de Aquino fala que é o desejo natural de ver a Deus. É uma inclinação ao sagrado. Nós somos homens e mulheres religiosos. Mesmo a pessoa mais ateia, mais declaradamente ateia, ela vai ter esse senso religioso, porque faz parte da nossa natureza. Inclusive, se você olhar países, por exemplo, a China, oficialmente ateus, né? O regime comunista, ou mesmo a antiga União Soviética, que eles vão ter atos religiosos, eles vão ter ritos que, de alguma maneira, tentam dar um ar divino, um ar sagrado para alguma coisa. E isso é expressão daquilo que nós temos dentro de nós. Essa busca pelo sagrado, essa busca pelo divino, certo? E aí que nós temos as várias religiões, porque nas várias culturas vai se expressar essa forma do ser humano buscar esse sagrado, buscar esse ato religioso. Mas se a gente tem um desejo de Deus, a pergunta que a gente faz então, Deus existe? Se Ele existe, Ele é meu Criador, Ele tem uma... vamos dizer assim, ele tem um direito sobre mim, ele tem poder, a gente pode falar, Deus Todo-Poderoso, ele é meu Pai. Quem é Deus? E aí, como eu devo adorá-lo? Como eu devo reverenciá-lo? De que forma eu vou me relacionar com ele? Então, o ato de religião é essa forma de você se ligar, se conectar. É religião religar, religar-se com Deus. E quando a gente fala religar, então, também significa que a gente foi, de alguma forma, desconectado. Bem, então, o ato de religião, ele é um ramo da virtude da justiça. E justiça significa o quê? É você dar a cada um aquilo que lhe compete. É dar aquilo que é justo. O que é justo você receber como jornalista, o tratamento, como mulher, como mãe, como professora. O que é justo receber nesse sentido? Bom, então, o que é justo Deus receber? Que tipo de tratamento, que tipo de culto, que tipo de expressão eu preciso dar a Deus? É esse sentido a religião. É um ato de prestar justiça a Deus. Certo. Agora, facilita as coisas se Deus revelar para mim como Ele quer ser tratado, não é? Eu explicava isso esses tempos atrás. Esse momento do Natal é muito um momento de amigo secreto. E no amigo secreto, quando a gente retira uma pessoa, qual que é a primeira... Se a gente é uma pessoa legal, se não é amigo da onça, a gente vai pensar, bom... Então eu quero dar um presente que agrade aquela pessoa, que agrade aquele coração. Uma pessoa boa, uma pessoa virtuosa, se eu amo, eu vou querer agradar, não vou querer fazer uma chacota. Então eu vou investigar quais são os gostos, quais são as preferências, quem ela é, a personalidade, tudo, para encontrar um presente legal e poder alegrar aquele coração. Bom, para nós, Deus quer ser nosso amigo. E não é um amigo secreto, é um amigo revelado. Então, nós temos essa busca natural de Deus, por isso tem várias expressões religiosas, mas Deus facilitou a nossa vida, porque Ele se revelou. Então, Ele não se manteve secreto, não é um amigo secreto, é um amigo revelado. E Ele se revelou
de várias maneiras, mas especialmente se revelou em Jesus Cristo, Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, Deus se encarnou, Deus se fez homem, a vinda de Jesus. Jesus veio a este mundo para nos revelar a face do Pai. Que Deus é amor, que Deus nos ama e que Ele nos quer como membros da sua família. Por isso, em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus por meio do seu sacrifício, do seu amor, da sua graça. Então, o Natal é este momento da gente celebrar a encarnação de Jesus. Alegrai-vos porque o Salvador veio. Ele veio revelar para nós o caminho de reconexão com Deus. E nesse momento, na Igreja Católica, nesse momento eu digo, nessa proximidade com o Natal, nesse período do ano, existem várias maneiras de celebrar isso, certo? Com missas, propriamente com montagens de presépio. Como é que funcionam esses rituais? Isso, então, a maneira de você celebrar bem este momento é vivendo profundamente o mistério da liturgia. O que é a liturgia? É o serviço sagrado. É o serviço do sacerdote junto com o povo que vai oferecer a Deus o culto de adoração. Então, Jesus veio e revelou qual é o culto de adoração que nós devemos a Deus, ao Pai. O que Ele fez? O que Jesus fez? São duas coisas, né? Nós nos alegramos com a vinda de Jesus porque Ele revela para nós a face de Deus, revela o Pai. Então, a gente não precisa mais ficar procurando, não precisa mais ficar escolhendo qual religião, qual que me agrada mais, porque Ele já revelou qual que é a religião, qual que é o ato, né? Ele já revelou a face do Pai. Então, e ao mesmo tempo, com a encarnação de Cristo, foi uma encarnação redentora, porque nós estávamos desconectados de Deus por conta do pecado. O pecado rompe a nossa amizade com Deus e nos torna até inimigos de Deus, né? Destrói a graça, o amor, a caridade em nós. Então Jesus vem e estabelece para nós o caminho para a salvação. E institui o tempo da igreja, instituiu a igreja com os seus sacramentos. Então, até a segunda vinda de Cristo, nós estamos nesse tempo da igreja em que Jesus pode vir de forma intermediária por meio dos sacramentos, em especial pela Eucaristia. Por isso que na missa, então, o Natal, a gente não fala que a gente está celebrando o aniversário de Jesus, porque não é uma recordação do passado. Mas na missa, por meio do mistério da liturgia, o 25 de dezembro, lá de 2000 anos atrás, se faz presente agora, por meio da graça dos sacramentos. Então, na missa, não fala 2000 anos atrás Jesus nasceu. A gente fala, alegrai-vos, hoje Jesus nasceu. E Ele nasce em nós por meio dos sacramentos. Por meio do batismo. Então, a primeira coisa que a gente deve buscar é o batizado, que nos torna filhos de Deus. E Jesus nasce em nós, a graça de Deus nasce em nós. E na Eucaristia, então, eu tenho contato com o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Com o menino Jesus ali, né? Físico e divinamente. A missa é para isso, para eu ter esse encontro pessoal com Cristo. Mas, em preparação para o dia 25 de dezembro, então eu tenho o tempo do Advento, que é um tempo para eu corrigir, para eu me preparar, para eu, vamos dizer assim, arrumar a casa para o hóspede que virá. Né? Os cidadãos de Belém não estavam preparados, por isso fecharam a porta. Então a igreja dá esse tempo do Advento para nós, que começa logo após a festa de Cristo Rei, né? Então dá esse tempo para que a gente medite, para que a gente se converta, para que a gente se confesse, faça um bom exame de consciência, procure o sacerdote, faça uma confissão muito boa, né, diante de Deus, reconhecendo suas misérias, seus pecados, e possa, então, viver o Natal na graça, recebendo a graça. Então, tem as missas do Advento, tem as novenas, tem a confissão,
os mutirões de confissão. Hoje mesmo eu vou atender confissão numa paróquia, né? Os mutirões de confissão e também os gestos afetivos. Então, o presépio, a árvore de Natal, as luminárias, os simbólicos, né? Porque isso ajuda a engrandecer o nosso coração. Os papas falam, né, do significado das festas litúrgicas, que elas são muito mais fortes para a nossa conversão do que se ele publicasse um documento. Porque um documento poucos vão ler. Uhum. E um documento é um exercício intelectual. Você vai ler ali tudo. E não são todos que são bem letrados, né? E a interpretação também pode variar. Mas as festas litúrgicas, elas atingem o coração. Uma das coisas, um dos momentos que mais me emocionaram no Natal, que eu nunca esqueci, um padre que foi diretor espiritual meu, Padre Osvaldo, ele tem um perfil militar, assim, sabe? Todo mundo fala que ele era meio bravo, assim, meio durão, e ele é mesmo. Mas numa missa de Natal, teve o beijo do Menino Jesus, da imagem do Menino Jesus. E ele lá ficou segurando a imagem do Menino Jesus e o povo em procissão dava um beijo no Menino Jesus e tocando aquelas cantos de Natal, né? Vinde cristãos, todos. Quando eu cheguei para beijar o Menino Jesus, eu olhei o rosto do Padre Osvaldo, ele estava em lágrimas, chorando. Então, é isso que o Natal faz, né? O Menino Jesus. O Menino Jesus. Então, essas celebrações, elas atingem o nosso coração. Claro, se nós a vivermos, vai ter mais frutos se nós a vivermos em estado de graça. Então, por isso a confissão, essa preparação, todo esse ritual, vamos dizer assim, para que nós atinjamos a profundidade da coisa. Senão vai ser banal. Nesse momento, então, a gente pode até nominar como um momento de meditação, Sim. Silêncio. O momento é propício para isso? Sim. Na verdade, o tempo do Advento, a gente fala que é um tempo de vigília, Oriane. Né? O tempo da Quaresma, que também é uma preparação, prepara para a Páscoa, é um tempo de penitências corporais, materiais e espirituais, né? Tem até a campanha da fraternidade. As pessoas costumam fazer promessas, né? Deixar de fazer alguma coisa, né? Que seria o sacrifício, teoricamente. Já o Advento seria um tempo mais de vigilância, até de fazer vigílias. Por quê? Porque é a atitude de você estar à espera. Alguém vem, né? Alguém está vindo. O meu Senhor está vindo. Então eu tenho que me preparar. Você pensa, quando chega a visita inesperada na sua casa, pega tudo bagunçado, aí você fica morrendo de vergonha e fala, e não repara a bagunça, né? Jesus vem ao nosso encontro e vem na nossa alma. Você vai falar para Jesus, olha, não repara a bagunça. É difícil, né? Então a gente tem que se preparar, né? E aí, por isso, a necessidade também da confissão. E é um momento de fortalecimento de fé também, né? Isso. Às vezes até pessoas, católicos, afastados um pouco da igreja... Redescobrem. É comum isso. Principalmente pela beleza com que se celebra, né? Então, os padres, principalmente, precisam caprichar muito nas liturgias de Natal, na celebração da missa, né? Não poupar, tem que fazer a coisa mais linda do mundo, né? Incenso, tudo. Vale tudo. Tudo que for permitido dentro da liturgia, né? O Papa João Paulo II falava, não há risco de exagerar no culto à Eucaristia, porque é Deus, então tudo que você fizer vai ser insuficiente. Então tudo que a liturgia permite de exaltação de Nosso Senhor, seja feito. Certo. E como o mais belo possível. E vocês, é um período de bastante trabalho, né? Muito. Como é que estão os preparativos aí? Como que é a agenda de dezembro, no caso, para vocês? Então a gente tem os mutirões de confissão, né? Claro, as missas, as celebrações, as novenas. E tem a própria, para os sacerdotes principalmente, tem a liturgia das horas, que vai nos ajudando por meio de textos da Sagrada Escritura e também dos santos, a ir mergulhando mais profundamente no mistério. E é daí que a gente vai tirar a fonte para as homilias, né, para as direções espirituais, para as pregações, palestras que a gente fizer nesse período. Certo, padre, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem de Natal para as pessoas, para quem está vendo, ouvindo a gente,
A gente passou por 2, 3 anos aí diferentes, foi a pandemia, esse último ano também um pouco tenso, aí eu diria até politicamente, socialmente, entendeu? Então, que mensagem que fica desse período e qual que é a mensagem que o senhor gostaria de levar para as pessoas? Loriane, quando os anjos apareceram aos pastores para anunciar o nascimento de Jesus, eles cantaram, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. A paz do Natal não é uma paz que virá por meio de só ceias, alimentos, festas nesse sentido. Como eu disse, precisa de uma preparação espiritual, precisa de uma reflexão, precisa de um exame de consciência e precisa de perdão. Eu preciso pedir perdão, né? E aí a confissão para isso. É a paz de Cristo no reino de Cristo. Se eu não assumir Cristo, eu não vou entrar no reino de Cristo e não vou ter verdadeira paz. Eu tenho que estar aberto. Eu tenho que estar aberto, senão eu vou fazer como os cidadãos de Belém, eu vou fechar a porta. Jesus vai bater e eu não vou deixar entrar. Nesse sentido, existe um exemplo histórico muito eloquente, Loriane, que foi esquecido, mas que é histórico. Nós estamos aí num período de muita turbulência política, mundial por conta da pandemia e também por causa da guerra. Em 1914, quando estava ali estourando a Primeira Guerra Mundial, quando começou a Primeira Guerra Mundial, houve a Trégua de Natal, um episódio chamado a Trégua de Natal. Os alemães e os ingleses estavam lutando ali, né, nas trincheiras, mas chegou o período do Natal e aqueles soldados já cansados da guerra, com saudade da família, se deixaram tocar pela graça do Natal. Então, os alemães começaram a levantar árvores, fizeram árvores de Natal, começaram a levantar os símbolos do fronte deles para o fronte inglês. Começaram a ver aqueles símbolos, se emocionaram, as festas natalinas, né, aquilo que tocou o coração, estabeleceram uma trégua, houve uma missa, foi celebrada uma missa, eles foram atendidos espiritualmente, tudo, e viram que a guerra tinha que acabar, e pararam mesmo o conflito. Mas tudo porque eles se detiveram diante do menino. João Paulo II, uma vez, num período de guerra lá, da Guerra do Golfo, se eu não me engano, ele saiu à porta na janela da Basílica do Vaticano e falou: detenham-se diante do menino, da criança que vai nascer. Esses soldados se detiveram. E por isso houve essa trégua. Depois, infelizmente, perderam o espírito, né, e voltaram. Mas, então, hoje, vamos nos deter diante do menino que vai nascer. Né? Vamos nos deter e conservar a graça que Ele quer nos dar. Não só para esse período do Natal. O Natal não acaba no dia 25. Liturgicamente, a gente tem a oitava de Natal, são 8 dias de festas. Depois tem mais o tempo da Epifania. Então, liturgicamente falando, o Natal vai até a festa do batismo de Nosso Senhor e pode se estender, quem for mais devoto, até 2 de fevereiro. Né? É tudo isso de Natal. Natal não é só a noite do dia 25. E se nós nos abrirmos, o tempo da igreja, os sacramentos, nós podemos permitir que Jesus nasça todos os dias no nosso coração, se vivermos em estado de graça, buscando o caminho. Então, busquemos, detenham-se perante a criança que vai nascer. Certo. A gente deseja aí um fim de ano, um Natal, um começo de ano de muito amor, prosperidade, né? Eu acho que é a mensagem que fica para todos nós. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. E o Repórter MT fica por aqui. Até a próxima.